projeto Fórmula FEI Hybrid, primeiro monoposto com powertrain híbrido do Brasil, Centro Universitário FEI, 2020. Aqui apresentamos o organograma do nosso time, com o professor Rafael Serralvo como orientador, professor Fábio Delatorre como co-orientador, professor Marco Barreto como coordenador da disciplina e os integrantes à direita. Podemos datar 1894 como o surgimento do automobilismo, onde tivemos seu primeiro evento, uma corrida entre Paris e Rouen que teve como principal objetivo mostrar a segurança e velocidade dos veículos. Em 1904, foi fundada a Federação Internacional do Automóvel, a FIA, responsável pela regulação do automobilismo, e promoveu corridas como Le Mans em 1906, 500 milhas de Indianápolis em 1911, a Fórmula 1 em 1950, o Campeonato Mundial de Rally em 1973 e o Campeonato de Endurance em 2012. As corridas influenciaram e ainda influenciam as tecnologias empregadas nas ruas, servindo de ambiente de testes, como por exemplo, os motores downsizing, originados na Fórmula 1, além do monocoque de fibra de carbono e botões multifuncionais utilizados em carro de rua atualmente. Como cita o presidente da Toyota de WEC, o que demora 3 meses para ser desenvolvido em carro de passeio, demora apenas 3 semanas em carros de corrida. Visando acompanhar as megatendências mundiais para 2050, como eficiência energética, eletrificação, automação e entre outros, foi realizado um estudo aprofundado nessas áreas. De acordo com uma análise realizada pelo Conselho de Ciência e Tecnologia da Califórnia em 2011, no ano de 2030, aproximadamente 45% do mercado será de veículos híbridos. Monoposto. No mundo do automobilismo existem dois tipos de veículos, os monopostos, primeira foto à esquerda, e os veículos com roda coberta, segunda foto à esquerda. Focaremos no monoposto, um automóvel de competição com uma estrutura principal e cockpit sem obstrução. Suas principais características são motor entre eixos, em sua maioria são tração traseira, possuem características sobresterçantes, assento único e entre outros. No ano de 2008, a Fórmula 1 baniu o controle de tração nos seus carros. Isso gerou reações de alguns pilotos, como Michael Schumacher e Nico Rosberg. Ambos salientaram questões de segurança e desempenho em situações variadas. De acordo com um estudo sobre aceleração longitudinal, realizado em 2019 por Spivak, historicamente, a transmissão de torque de motores de combustão interna é ligada somente ao ângulo de pedal imposto pelo piloto. Como podemos observar nos 3 vídeos, o destracionamento é evidente e pode ocorrer em diferentes condições. No primeiro à esquerda, vemos uma corrida da Fórmula Indy, onde em condições de chuva ocorre a perda de controle mesmo em uma reta. No vídeo acima, um carro de Fórmula sai destracionando durante a largada, comprometendo sua performance. No vídeo da direita abaixo, temos uma largada de Fórmula 1, onde o piloto é obrigado a modular o pedal do acelerador para evitar o destracionamento. Aqui podemos observar 2 trabalhos acadêmicos, sendo da parte superior o Fórmula SAI de Dartmouth, onde foi construído e estudado um protótipo de Fórmula híbrido e constatado os mesmos problemas citados anteriormente, o distracionamento e perda de performance. E boa parte da energia perdida se dá pelo fato do escorregamento dos pneus. Embaixo, temos um ensaio de aceleração de um Fórmula SAI elétrico FEI 2019, onde é demonstrado em gráfico que quando o pedal está em 100%, ou seja, plena carga, o veículo distraciona. Podemos ver na curva em vermelho. E para largar de forma eficiente é necessária sua modulação. Podemos ver na curva em azul. A máxima aceleração de veículo é limitada pela máxima força que os pneus podem transferir para o solo. Esta força está diretamente ligada ao escorregamento dos pneus. Quando a força aplicada pela roda excede a força que o solo devolve ao conjunto, ocorre a diferença de velocidade entre pneu e conjunto. Essa diferença é mensurada pela taxa de escorregamento S, ou slip ratio. Pelo gráfico à direita em asfalto seco, podemos observar que essa taxa possui uma relação direta com o coeficiente de atrito, ou seja, mantendo o S em uma faixa constante, podemos variar o coeficiente de atrito para seu valor máximo. Visando a máxima aceleração possível, necessitamos de um coeficiente de escorregamento constante, que precisa estar no intervalo de 0,15 a 0,20. A relação de força longitudinal e a taxa de escorregamento pode ser vista no gráfico à direita. Isso nos leva a um problema de baixa aderência dos pneus, em um monoposto devido à sua variação do coeficiente de escorregamento S.
propósito do nosso trabalho é aumentar a aderência dos pneus de um monoposto através do controle do coeficiente de escorregamento S. Pensando no problema abordado, visamos como clientes equipes de competição interessadas em explorar as possibilidades para o futuro do automobilismo. O seu investimento estaria relacionado a um monoposto com maior controle de aderência, gerando uma melhor performance com uma maior força longitudinal por quilowatt-hora gasto. Nós acreditamos que o automobilismo extrapola os limites da paixão, emoção e competitividade. Assim, buscaremos melhorar a performance dos veículos utilizando soluções inovadoras, seguindo todas as mega tendências, projetando o melhor sistema de propulsão aliado a um layout inovador. O requisito do nosso projeto será o aumento da força longitudinal, seguindo especificações de limite de peso, distribuição de massa e aumento de aceleração. Seguiremos normas vigentes de segurança da FIA e SAE International, em conjunto com os regulamentos da Fórmula 3 e Fórmula 4. Buscamos estudar dois sistemas de controle de tração. O primeiro, onde através de forças de frenagem o controle reduz o torque da roda que está em situação de perda de controle. E o segundo, que é através da redução da sequência de faíscas e/ou combustível em um ou mais cilindros, reduzindo assim o torque. Ambos possuem vantagens de adaptabilidade a diferentes condições, menor risco de acidentes e maior aderência. Suas desvantagens são redução de potência aplicada, maior custo computacional e maior consumo de freios. Buscando outros sistemas, exploramos uma suspensão com válvula de balanço, permitindo maior adaptabilidade à pista, controle dinâmico de carga e maior conforto, gerando desvantagens como custo elevado de adaptação para carros Fórmula e packaging do sistema, uma vez que foi projetado para carros de roda fechada. A aderência está ligada diretamente aos pneus, portanto, poderíamos estudar os parâmetros de um pneu alternativo, gerando assim algumas vantagens como resistência às forças laterais, variação de força e torque e parametrização inicial. Porém, com algumas desvantagens, como desempenho ligado a variações externas, dificuldade no controle de parâmetros e ajustabilidade. Os últimos dois sistemas utilizados seriam o AWD tradicional, adicionando ao sistema uma segunda caixa de transferência, ou diferencial, e um eixo cardan transportando energia do motor para as quatro rodas do veículo. Um exemplo seria o sistema 4 da Audi, utilizado em competição e em carros de passeio. Como vantagens, podemos citar a adição de força longitudinal e melhor distribuição de carga e massa entre os eixos. Como desvantagem, temos o packaging do sistema, adição de massa e elevação do centro de gravidade. O sistema AWD híbrido podemos utilizar como exemplo um veículo do WEC na categoria LMP1. É um veículo composto por um motor elétrico tracionando o eixo frontal e uma combustão tracionando o eixo traseiro em conjunto com um pack de baterias. Como vantagens, podemos citar a adição de força longitudinal, tempo de volta 2 segundos mais rápido e melhor distribuição de massa. Como desvantagens e complexidade do conjunto, adição de massa e custo do sistema. De forma a definir a melhor abordagem para solucionar o problema em questão, avaliamos os 6 sistemas estudados de acordo com 7 critérios. Dessa forma, ficou exposto que a melhor abordagem seria um sistema AWD híbrido. De forma a confirmarmos a melhor abordagem, colocamos o sistema com maior desempenho apontado pela matriz de decisão como referência na matriz de confirmação, e ele mesmo se provou o melhor sistema para a resolução do problema. Esta seria a proposta do layout para a resolução do problema. É composto por uma unidade de potência elétrica alimentando o eixo dianteiro, um pack de baterias no centro e uma unidade de potência a combustão interna alimentando o eixo traseiro. Atualmente, os veículos utilizam do seguinte sistema. O acionamento do pedal eletrônico fornece um sinal para a unidade de controle do motor a combustão, que faz a interface com o controle de borboleta. Este permite um maior fluxo de ar para a câmara de combustão, liberando a potência do motor e então o torque é transmitido para a roda, muitas vezes de forma excessiva, levando ao destracionamento, como podemos observar no vetor laranja. A nossa solução se dispõe da seguinte forma: uma central de distribuição que, por meio de um gerenciamento entre o motor a combustão e o conjunto elétrico, permite o redimensionamento do torque em cada eixo individualmente, que impede o destracionamento, como podemos observar nos vetores verdes redimensionados.
Através da ferramenta Boundary Diagram, ou diagrama de fronteiras, é possível observar as interações que o sistema proposto realizará para seu completo funcionamento. Através da integração do piloto com o pedal de acelerador, o TPS envia um sinal que passa pela unidade de controle central e pela unidade de controle do motor a combustão, chegando no corpo de borboleta. Esse é responsável por regular a potência que o motor aplica na transmissão e, consequentemente, para o eixo traseiro. A rotação do mesmo é adquirida por meio da roda fônica, que alimenta a unidade de controle central. A informação do sensor TPS também é enviada ao inversor DC-DC. Esse mantém uma interação em conjunto com o pack de baterias e a unidade de controle do gerenciamento da bateria. O inversor, então, envia o pacote de dados para a máquina elétrica que realiza toda a distribuição de potência disponível no eixo dianteiro. A rotação é adquirida por meio da roda fônica, que alimenta a unidade de controle central. Aqui temos o mapeamento do sistema através da engenharia reversa. Essa é uma ferramenta para mapear o nosso sistema de forma a desmembrá-lo em todos os seus componentes e realizar uma análise minuciosa de seu comportamento, sendo possível observar características como dimensões e fabricantes disponíveis no mercado. A partir do benchmarking e a matriz de decisão, utilizamos a ferramenta FAST, ou análise de valor, onde foi feita a identificação das funções de cada componente, definindo quem tem a função principal, quais interferem no desempenho e quais interferem no uso. Esse método permite uma análise minuciosa e um estudo de comportamento do sistema. Após utilizarmos a análise de valor, foi construído o diagrama de funções do sistema, o qual indica quando cada componente entra em ação e como funcionam suas interações. A seguir, temos o diagrama de parâmetro. Podemos observar três fatores que podem entrar no sistema: ruído, que reflete o uso do item no mundo real; fatores de controle, que são os detalhes de design como materiais, dimensões, processos e características que podem ser futuramente alteradas; e a entrada, descreve as fontes de energia necessárias para cumprir as funções pretendidas; e dois fatores de saída, as saídas, que é o nosso objetivo, e os erros, que são as renúncias do nosso sistema. Aqui temos a análise de modo e efeito de falha. No total, foram analisados 13 equipamentos e 5 considerados como críticos. Podemos ver os 6 primeiros itens do FEMEA com os 3 mais críticos: unidade de controle central, unidade de controle do gerenciamento da bateria e o eixo dianteiro. Neste, temos os 7 equipamentos faltantes e os 2 críticos faltantes: unidade de controle do motor a combustão e o eixo traseiro. A criticidade foi definida a partir dos maiores números de prioridade de risco. Este é o Grupo Fórmula FEI Hybrid. Obrigado.